Olá, tudo bem? A paz do Senhor mais uma vez, meus amados irmãos. Já estou aqui com a Bíblia aberta, com a santa e maravilhosa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. É uma palavra, meus amados, muito forte, que está no livro de Isaías, de capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 6. Amados, é uma passagem muito forte, mas é maravilhosa, né? Independente do que aconteça ou que venha acontecer, nós sabemos que tem um Deus maravilhoso que nos guarda, que nos capacita, um Deus que nos escolheu para ser povo, herdeiro da promessa. Nós somos herdeiros, meus amados, da promessa. A promessa feita a Abraão. Nós somos herdeiros da promessa. Glórias a Deus. Oh, aleluias. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, uma palavra maravilhosa, mas é uma palavra dura. Mas Deus, ele nos ama. Deus, ele nos corrige. Deus, ele nos disciplina, porque ele quer o nosso bem. Deus, ele quer o bem para toda a humanidade, amados. Depois do pecado, depois da entrada do pecado no mundo, infelizmente, nós se distanciamos de Deus, porque existe um abismo entre nós e Deus, mas existe uma ponte, que é Jesus Cristo de Nazaré. O véu foi rasgado e agora nós temos livre acesso para conversar diretamente com o nosso Jesus Cristo, que intercede ao nosso Deus por cada um de nós, por nossas vidas, por toda a humanidade. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba essa palavra que é maravilhosa, é para edificar em nome de Jesus. Isaías capítulo 24, de versículo 1 ao versículo 6. Amém? Glória a Deus. Diz o texto bíblico: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Versículo 4. A terra prateia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlarguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Amém? Amém, porque a palavra de Deus é maravilhosa. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus destruiu o povo antigo através do dilúvio. Por causa do pecado, Noé passou 120 anos pregando. 120 anos pregando. E as pessoas não deram ouvido à pregação de Noé. Deus usou Noé para poder pregar para o povo. Mas o povo não ouviram. O povo não deram ouvidos à voz de Deus através do profeta Noé. E infelizmente, Deus, e também felizmente, porque Deus poupou a vida de 8 pessoas, para agora vir uma nova geração, uma nova descendência. Mas dessa descendência, amados, essa geração está pior do que todas. Eu não estou aqui para julgar. Quem sou eu para julgar? Eu tenho que me examinar, meus queridos. Mas a Bíblia me diz que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os seus moradores. E diz, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. A terra está contaminada, meus amados, por causa de nós, seres humanos, corruptos, cheios de pecado, imperfeito, mas tem um Deus que nos olha com um olhar de amor, de braços abertos para nos receber. E a Bíblia nos diz que por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Foi um dilúvio no passado, e agora vai ser fogo, amados. O lago de fogo não foi preparado para nós, seres humanos. O lago de fogo não foi preparado para mim, não foi preparado para você. O lago de fogo foi preparado para Satanás e os anjos dele. Mas infelizmente, meus amados, a palavra de Deus vai ter que se cumprir. O tempo está próximo. A porta da graça está se fechando.
A qualquer momento o Espírito Santo vai ser recolhido e Jesus Cristo voltará para buscar o teu povo. A Bíblia é maravilhosa. Que possamos ouvir, possamos meditar, amados. Meditar mesmo nessa passagem. Em Isaías capítulo 24, de versículo 1 ao versículo 6. O fim está próximo, meus amados. Assim como foi nos tempos de Noé, será nessa geração. Nós estamos pregando, nós estamos levando o evangelho. Porque toda a honra e toda a glória é para Jesus Cristo de Nazaré. Mas antes disso acontecer, meus amados, já foi previsto há muitos e muitos anos atrás. Porque a Bíblia diz: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Amados, se nós formos para Daniel, de capítulo 7, versículo 25, vai nos falar: proferirá palavras contra o Altíssimo. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Amém? Glórias a Deus, amados. A verdade de Deus, a palavra de Deus, ela foi jogada por terra. Assim como Daniel já preveu aqui, porque foi visão que ele teve, dada por Deus, que proferirá a palavra contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei de Deus. As leis de Deus foi mudada, amados. A lei de Deus foi mudada. Mas a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, fala que a Arca da Aliança foi vista lá no céu. João foi arrebatado até o 3º céu. E ele viu a Arca da Aliança, contendo dentro dela os 10 mandamentos. Ou seja, a Bíblia nos diz que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade. Qual é a lei da liberdade? Desculpa, até gaguejei. Qual é a lei da liberdade? A lei de Deus é os 10 mandamentos. É o caráter de Deus. Se nós formos lá para Êxodo 31, 18, vai nos dar uma garantia. Êxodo 31, 18 nos diz: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Quem foi que escreveu os 10 mandamentos, amados? Foi o próprio Deus. Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com Moisés, ou seja, quem foi que falou com Moisés? Deus. Deu a ele o que? As 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Foi Deus que escreveu, meus amados. Glória a Deus. A palavra de Deus nós temos que entender, meditando um pouquinho aqui, um pouquinho ali sobre o mesmo assunto, e nós vamos entendendo. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluias. Glória a Deus. Amados, um capítulo muito conhecido, Romanos, capítulo 2, versículo 12, para finalizar, nos diz, Romanos 2, 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Ou seja, a humanidade toda vai ser julgada através de uma lei. A lei de quem? De Deus. Deus resumiu os 10 mandamentos em 2. Mas ele disse que desses 2 mandamentos dependia de toda a lei e os profetas. Temos que estar atentos, amados, porque Jesus está voltando. Cuidado, meus amados. Assim como Daniel falou, que eles iam mudar os tempos e a lei de Deus. E conseguiram. Mas Jesus Cristo vai voltar para restaurar a verdade. Amém? Glória a Deus. Que possamos meditar, sabendo e confiando que Jesus Cristo está voltando. E em breve vai nos levar para morar lá no céu. Confiamos e esperamos, confiante, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Meditem, orem. Orem se cessar, porque Satanás ele está de redor para nos devorar. Mas jamais ele vai conseguir, porque nós temos um Deus maravilhoso que vai além de todas as coisas. Amém? Glórias a Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados. Meditem na palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Então aqui está o manual, o caminho da vida e o caminho da morte. Amém? Paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus Cristo.